Qual é a natureza do Evangelho de Cristo? Graça e paz, irmãos, aqui é o Wellington Cardoso. Queria falar hoje sobre a natureza do Evangelho de Cristo. E às vezes a gente não entende o porquê que Jesus veio e trouxe o Evangelho a nós. E trouxe essas boas novas a nós. Por que Deus se transformou em forma de homem, veio ao mundo para sofrer tanto e ser rejeitado e ser morto por aqueles que ele veio salvar? Porque podemos pensar de uma forma lógica, um Deus tão perfeito, tão justo, tão santo, veio ao mundo para ser rejeitado. Ele, por ser Deus, poderia fazer a justiça, poderia punir, poderia destruir aqueles que o rejeitaram. Por que um Deus ele se submete a sofrer? Na nossa cabeça seria mais fácil entender a destruição de alguém porque rejeitou a Cristo. Mas nós podemos ver que ele não se comportou assim. Antes fez o contrário, suportou. E podemos ver um episódio de rejeição a Cristo. Quando ele ia descendo para Jerusalém, e ele iria passar por Samaria, e ali pediu pousada. Mas em Lucas 9:53 diz o seguinte: mas não receberam, porque parecia que ele ia para Jerusalém. Percebam que eles recusaram a estadia de Cristo. Ou seja, ele poderia naquele momento destruir Samaria. Na nossa cabeça nós pensamos dessa forma. E foi o que Tiago e João pensaram. Verso 54. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como fez Elias? Ou seja, eles estavam respaldados pela história e seria justo. Verso 55. E voltando-se, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. No verso 56 ele diz uma informação muito importante. Porque o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra cidade. Essa mentalidade de Cristo causava um pouco de desconforto em todos os seus discípulos. Certa vez Jesus estava entrando em Jericó, e havia nessa cidade um homem chamado Zaqueu, o chefe dos publicanos, e era rico. Em Lucas 19:3 diz o seguinte: e ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da grande multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu numa figueira brava, para o ver, porque ele haveria de passar ali. E Jesus passa e vê Zaqueu naquela situação, um homem importante, um homem da alta sociedade, subindo em uma figueira, dando sinais de interesse. Por um lado, pessoas não estavam interessadas. Por outro lado, pessoas importantes estavam, de uma certa forma, se humilhando. E no verso 5 diz o seguinte: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E Zaqueu, movido de íntimo arrependimento, ele promete que irá devolver o dinheiro que ele roubou. E no verso 9, Jesus diz o seguinte: hoje veio salvação a essa casa, pois esse também é filho de Abraão. E o verso 10, ele dá uma informação muito preciosa, que nos faz entender a natureza do Evangelho. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós podemos ver aí que a natureza do Evangelho é trazer uma boa notícia, ainda que fosse rejeitado, ainda que ele fosse escorraçado, ainda que não recebesse crédito em sua própria casa, o seu papel seria trazer essas boas novas. Nós podemos ver em Mateus 12:20 uma síntese do Evangelho, um trecho que ilustra muito bem qual que é a natureza da vinda de Cristo. Diz assim: não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Mais acima, no verso 17, diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Nós podemos ver em Isaías a mesma sentença. Isaías 42, verso 3. E a cana trilhada não quebrará,
nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. A cana ou o caniço do deserto era usada para fins artesanais. E quando ela quebrava, ela se tornava inútil e era descartada. Aqui diz que o Messias, quando viesse, não ia descartar essa cana quebrada. Obviamente se tratando do homem. E o pavio que estivesse fumegante ainda teria solução. Então ele não iria descartar o que era para ser descartado. E nem acabar de apagar o fogo que estava fumegando simplesmente. Mas a boa notícia era que ele viria e reacenderia esse fogo. Já que estamos em Isaías, podemos ver o capítulo 61, verso 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me para restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Isaías, no mover profético, ele começa a dizer palavras movidas pelo Espírito, prenunciando o Messias, que viria trazer esse evangelho. E Jesus, inaugurando o seu ministério, ele cita esse mesmo texto. E o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para curar os quebrantados de coração, e apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. No verso 21 ele diz o seguinte: hoje se cumpriu as Escrituras aos vossos ouvidos. Nós podemos ver a natureza do Evangelho. É trazer liberdade, restauração, cura, libertação. Que nós possamos nos alegrar com essas palavras. E que também possamos levar esse Evangelho como Jesus nos ensinou. Levar as boas novas do reino. Que Jesus não veio esmagar aquilo que já estava embaixo. E nem apagar a chama que já estava quase no fim. Mas ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Se você acha que essa mensagem pode abençoar alguém, compartilhe, dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal, que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.